Seja bem-vindo ao programa Presença Espírita na Bíblia, com José Reis Chaves e eu, Celina Sobral. Como vai, Chaves? Muito bem, graças a Deus. E você, Celina? Tudo bem, graças a Deus também. Um programa novo a cada dia e novos interesses, mais perguntas, mais participações. Isso é muito bom, né, Chaves? Eu gosto muito de participar desse programa, respondendo às perguntas dos nossos telespectadores, perguntas que têm geralmente envolvimento com o Evangelho, né? Sim, Com a com os Bíblia, de modo ensinamentos. geral. Então é com muita alegria, muito prazer, muita satisfação que eu estou sempre participando desse programa Presença Espírita na Bíblia. Que ótimo. Chaves, como é que está a ciência atual em relação à Bíblia? Tem ligação? Tem participação? A gente deve olhar para outro foco? Como é que eu posso ligar a ciência atual e a Bíblia? Nas interpretações antigas da Bíblia, que eram geralmente literais, a igreja, de um modo geral, saiu dessa corrente de interpretações literais, que se tornam absurdas e torna a Bíblia um livro desacreditado. Então, considerando que a igreja hoje fala muito na Bíblia e interpreta de maneira metafórica e não literalmente, aí a Bíblia passou a ter muito respeito pela ciência. Agora, a ciência, geralmente, eu diria, ela não é bem materialista, ela é materializada. Ela existe como se não existisse Deus, como se não existisse religião, crença nenhuma, Mas hoje já não tem muita espírito. coisa sendo provada pela ciência Sim, que diz pois é, respeito ao espiritismo? vamos chegar lá. Então, a ciência, ela assume uma atitude neutra. E por quê? Por causa de traumas, eu diria, que ela teve com relação a doutrinas, principalmente da Idade Média, doutrinas dogmáticas, sem querer agredir a essas doutrinas dogmáticas, que são doutrinas polêmicas e que, inclusive, não têm, muitas vezes, o apoio da Bíblia e são até contrárias frontalmente à Bíblia. Então, por causa disso, viraram dogmas. Quer dizer, doutrinas não condizentes com a razão, com a lógica, com o bom senso. Por isso eram polêmicas, tornaram-se polêmicas. E por que, então, polêmicas? Exatamente por não terem também o respaldo bíblico, mesmo nos meios cristãos, elas se tornaram polêmicas. E porque se tornaram polêmicas, viraram dogmas. Ou seja, toda doutrina dogmática, naquela época de trevas, como muitos dizem, a Idade Média, então, quem não aceitasse um dogma oficial, de público, eu diria, porque às vezes o indivíduo não aceitava, mas ele ficava calado, né? Mas se ele fizesse uma confissão, uma declaração de que não aceitava determinado dogma, ele era punido severamente, porque a igreja era unida ao Estado. Então, o que era contra a igreja era considerado também contra o Estado, contra o poder civil. E o que acontecia? O indivíduo morria na fogueira da Inquisição. Então, nesse sentido, a Bíblia ficou muito desrespeitada Em relação à ciência atual? pela ciência. E até hoje há uma reserva. Mas aí eu fiz a distinção entre materialista e materializada. Eu diria que a ciência, em grande parte, os seus membros, seus cientistas, eles são espiritualistas, mas vivem
uma vida materializada, numa atitude neutra, como se não existissem Deus, Espírito, e como se o indivíduo morresse e fim de tudo. Tudo estava encerrado no túmulo. Eles vivem uma vida dessa maneira. Mas, Celina, infelizmente, a Igreja Católica, não quero agredi-la, mas é porque é uma verdade. E também as igrejas protestantes, as protestantes são essas igrejas antigas, e hoje as evangélicas, essas novas que surgem por aí, elas deram as mãos à ciência materialista. Por quê? Principalmente depois que surgiu o Espiritismo, que começou a entrar muito nessa área espiritualista, vida após a morte. Então, a ciência, com a sua atitude neutra, materializada, como se não existisse nada disso, e a Igreja, crendo nisso, como diz o François Brini, aquele francês famoso que representa o Vaticano em transcomunicação. Então, ele diz, a Igreja crê na vida após a morte, mas ela vive como se não cresce, como se não existisse a vida eterna. Ela evita tocar nesse assunto. E por quê? Principalmente no Brasil, eu diria, não quer dar as mãos aos espiritualistas que não são católicos. Então, ela prefere dar as mãos aos materialistas, não se envolverem com essa parte da vida após a morte, que é representada pelos espíritas, teósofos, rosacrucianos, maçons, que não são bem uma religião. A maçonaria não é bem uma religião, mas tem muita afinidade com a religião. E outras religiões, inclusive o budismo, o próprio islamismo, porque o islamismo tem uma ojeriza contra a Igreja a respeito da Santíssima Trindade. Eles Sim. creem em Deus um só, Alá, e pronto. E Maomé é seu profeta. Mas aquelas doutrinas que a Igreja criou de Santíssima Trindade, das três pessoas, personalizando Deus, etc., etc., Espírito Santo, repito que tudo isso que eu estou dizendo eu respeito, mas é isso que então criou um estado de animosidade que ainda existe um pouco da ciência contra as religiões e automaticamente contra a Bíblia. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.